na área da saúde. Uma entrevista a uma rádio gaúcha, o candidato do PSL iniciou os compromissos em casa, na zona oeste do Rio. Jair Bolsonaro se encontrou com deputados e senadores ligados à segurança pública. Além de declarar apoio a Jair Bolsonaro, o grupo com mais de 20 parlamentares manteve conversas também com o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A ideia é fazer avançar no Congresso já depois do segundo turno uma das bandeiras do candidato do PSL. Uma revisão do Estatuto do Desarmamento. Bolsonaro recebeu uma comissão formada por prefeitos de todo o Brasil. Eles disseram representar mais de 3.000 prefeitos que apoiam o candidato. Mais 3 vai falar em nome dos 3.600 prefeitos? Na internet, o presidenciável defendeu a criação de um prontuário eletrônico para a saúde pública. O cadastro do paciente reduz custos e facilitará o atendimento futuro por outros médicos, em outros postos ou hospitais. Além de tornar possível cobrar desempenho dos gestores locais, escreveu. Bolsonaro saiu de casa para uma última visita à equipe de campanha, na zona sul do Rio, e pediu calma aos apoiadores na reta final das eleições. Se tiver os ânimos exaltados, vai para outro lugar, deixa sozinho. Afinal de contas, nós estamos numa situação bastante tranquila em relação ao adversário, porque sempre tivemos a verdade ao nosso lado. O candidato afirmou que continua se reunindo com representantes do setor produtivo numa discussão permanente sobre geração de empregos. Eles querem que o Estado interfira menos nas atividades dele. Ninguém pregou aqui que não quer ser fiscalizado. Querem ser fiscalizados, mas querem menos burocracia, menos regulamentações e liberdade para exatamente produzir e que o comércio junto ao mundo, seja facilitado. E o candidato do PT, Fernando Haddad, fez campanha no Rio de Janeiro. O primeiro compromisso foi em um jornal carioca. Fernando Haddad participou de uma sabatina com jornalistas. O candidato do PT teve um encontro com membros da comunidade evangélica em um hotel em Copacabana. Depois, numa entrevista, Haddad falou sobre como pretende lidar com a situação da Venezuela. Nós deveríamos estar pensando como ajudar a Venezuela a sair da crise e não pensar em tomar lado e derrubar governos. Durante a coletiva, Fernando Haddad esclareceu uma informação dada por ele durante um discurso. Ele disse que o general Hamilton Mourão, candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, foi o torturador do compositor Geraldo Azevedo durante a ditadura militar. Haddad afirmou que se baseou na declaração do músico feita durante um show. Depois, o músico pediu desculpas. Mas o fato dele ter soltado a nota de reconhecimento de que houve uma confusão foi uma oportunidade dele esclarecer. Fernando Haddad veio até o Complexo da Maré, uma das áreas mais violentas e perigosas que fica na zona norte do Rio. No Centro de Artes, ele se reuniu com movimentos sociais e falou sobre investimentos públicos em projetos de cultura dentro das comunidades. Eu vou levar para Brasília o que eu fiz em São Paulo. Eu carimbei uma verba do orçamento para financiar projetos da periferia de São Paulo. É só lá que o dinheiro chega. Fernando Haddad ainda visitou a Arquidiocese do Rio e conversou com o arcebispo Dom Orani Tempesta. O candidato também assinou uma carta onde se comprometeu com a democracia e com a regularização fundiária nas comunidades. O candidato se reuniu com a comunidade judaica no centro da cidade. Moradores de um condomínio no bairro São Rafael, aqui em Salvador, estão há um ano esperando a remoção de árvores condenadas por cupins. Imagine você viver uma tormenta dessa. Segundo esses moradores, essas árvores podem cair a qualquer momento. 3 amendoeiras com mais de 40 anos estão oferecendo riscos a moradores do Recanto das Ilhas, no bairro de São Rafael. Elas foram plantadas na calçada, perto onde os carros estão estacionados. Um perigo para quem mora na região. Já tem um ano que a gente fez essa solicitação na prefeitura de bairro. Eu mesmo, pessoalmente, já estive lá na semana, entendeu? E até agora a gente não conseguiu. Essas árvores estão cheias de cupim. Elas estão oferecendo perigo não só para nós moradores, como para quem coloca carro, criança que passa embaixo dessas árvores. As árvores estão cheias de cupim. Basta a gente descascar um pouco a madeira que está podre, que eles aparecem por debaixo. Por toda a extensão da madeira, os caminhos feitos pelos cupins são visíveis. Tem foco de cupim aqui em toda a árvore também aqui já está descascando, até igual a mesma situação daquela primeira. E essa terceira que a gente vai ver aqui,
também está na mesma situação. 1 ano que os moradores pedem para que essas árvores sejam arrancadas e até o momento elas seguem aqui. As raízes estão quebrando o asfalto e, sem ter outro lugar onde parar os carros, os moradores contam com a sorte para que as amendoeiras não caiam em cima dos veículos. A senhora estava me contando que a prefeitura esteve aqui com alguns técnicos, tentou isolar a área, só que alguns moradores acabaram desrespeitando essa medida. Eles cortam a fita para poder botar o carro que eles dizem que é estacionamento na rua. Entendeu? Eles cortam a fita e colocam, então quando o pessoal da prefeitura chega, não pode fazer o trabalho. Este advogado explica que em caso de uma dessas árvores cair sobre um dos carros, a responsabilidade é inteiramente da prefeitura, até mesmo se o carro estiver estacionado em um local irregular. A responsabilidade em caso de desabamento de árvores, sim, será da prefeitura, que deve manter, por meio de sua secretaria de manutenção, as árvores podadas e de acordo com o que se espera organizacionalmente do órgão. Em janeiro do ano passado, no corredor da Vitória, uma colmeia caiu no vidro traseiro de um carro, danificando o veículo. O advogado explica que o proprietário tem que entrar na justiça para garantir seus direitos. E a Polícia Civil, para registrar o dano em seu veículo, fazer o registro do boletim de ocorrência na Polícia Civil e procurar seus direitos, procurando seu advogado de confiança para poder ajuizar uma possível ação no juizado da Fazenda Pública ou na vara da Fazenda Pública, a depender do valor do dano causado. Agora imagine o tempo de espera, hein, para ter o resultado de uma ação dessa. Aquela lentidão da nossa justiça que a gente já conhece muito bem, essa dificuldade toda para a prefeitura conseguir podar uma árvore, mas vai um morador desse por conta própria contratar uma empresa para cortar, para ver como a multa não vai chegar rapidinho por infração ambiental, um monte de alegação. Aí, enquanto isso, o pessoal fica correndo risco, né? Ainda mais chovendo. A madeira fica fofa, fica ainda mais mole, com risco maior ainda de acidente. Vamos para o Compra Certa dessa semana, que pesquisou preços de vários remédios em farmácias aqui da capital. E agora você vai saber onde é mais barato comprar seus medicamentos. Compramos pelo menor preço na drogaria da gente os seguintes itens. O pacote algodão Cremer por R$ 5,53, a cartela do analgésico Anador por R$ 3,18, a cartela da Coristina D por R$ 7,49, o relaxante muscular e analgésico Dorflex por R$ 4,41, o Lactopurga por R$ 2,87 e a Neusaldina por R$ 4,27. Já a cartela do Doril Enxaqueca foi comprada pelo menor preço na farmácia Pague Menos, por R$ 5,93. E o Naldecon Noite foi comprado pelo menor preço na farmácia Multimais, por R$ 7,50. Entre as farmácias da semana, a mais barata no total foi a Drogaria da Gente. Lá as compras saíram por R$ 42,21. Em segundo, ficou a Pague Menos, com R$ 44,76 gastos. E em terceiro lugar, a Multimais, onde as compras custaram R$ 46,80. Agora chama Pedro, que chegou a hora do futebol aqui no Bahia no Ar. Você já deu um gostinho do que vai rolar? E você chamou e eu voltei. E aí? Pronto, E esse seguinte, Bahia mais tarde? Bahia Atlético Paranaense hoje, 9h45 da noite, Copa Sul-Americana, jogo de ida da fase de quartas de final. Um jogo que o torcedor do Bahia está muito ansioso e que o torcedor tem que ir para a Fonte Nova. O horário é um pouco ingrato, a gente sabe, mas tem gente aí, um abraço para Matheus Barbaço, que está organizando, ele é torcedor do Bahia, está organizando aquela recepção que os torcedores se juntam ali no dia para passar aquela energia para os jogadores. Então tem que todo mundo ir, quem puder chegar cedo, chegue. Porque é um o pessoal jogo... vai escoltando o ônibus, é um negócio doido. E é um jogo importantíssimo para o Bahia. É o jogo mais importante para o Bahia na temporada. É algo que o Bahia pode conquistar, que nunca conseguiu antes chegar a uma semifinal de Copa Sul-Americana. E o Bahia tem que fazer esse resultado em casa, por conta da força do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que a gente falou aqui ontem. E para esse jogo, Emerson Moreira tem 2 desfalques e uma dúvida. Vamos ver aqui a escalação do Bahia, a provável escalação do Tricolor para esse jogo, porque o Bahia vem na mesma formação tática, agora com alguns temas. Douglas no gol, Nino, Jackson, Lucas Fonseca e Paulinho. Léo pegou 2 jogos de suspensão, por conta da expulsão dele diante do Botafogo e com isso fica de fora dessa partida. Então Paulinho, que foi inscrito, tanto ele quanto o Inácio, Paulinho começa jogando. Aqui, olha só a primeira dúvida de
de Anderson Moreira. Não é bem um desfalque, é uma dúvida. Gregory, confirmado no time titular. E aqui está a dúvida, Newton ou Flávio? Por que eu coloquei Flávio? O pessoal vai dizer, porque você pega no pé de Newton, não gosta de Newton. Não. Um jogo onde o Bahia tende a ter mais a posse da bola. Já que o Atlético Paranaense vai jogar no contra-ataque, você precisa de jogador com essa qualidade no passe, na recomposição, e isso o Flávio faz melhor do que Newton. Zé Rafael, Ramires e Elber. E Elber é um jogador que está aqui escalado, ele deve ir para o jogo, mas também é dúvida, não treinou ontem, desceu só para fazer um trabalho tático, e a princípio é dúvida, mas deve ir para o jogo. E o outro desfalque, Gilberto. Sentiu uma lesão, está fora. Edgar Júnior, que entrou diante do Botafogo, justamente porque Gilberto se machucou e fez o gol da vitória do Bahia sobre o time carioca, está escalado. Então, esse é o provável time do Bahia, um time forte, um time que tem as condições de vencer o Atlético Paranaense na Fonte Nova. A gente sabe que o Atlético Paranaense não é um time que joga bem fora de casa, mas é muito forte na Arena da Baixada. Então, se o Bahia quiser ter uma boa chance de avançar uma semifinal de Sul-Americana, Jéssica, é fazer o resultado em casa, sem tomar gol. Sem tomar gol é muito importante, porque gol fora de casa é critério de desempate. Então, levar uma boa vantagem para o Paraná, para no jogo da volta, na próxima quarta-feira, administrar, segurar a pressão e, quem sabe, chegar a uma semifinal de Sul-Americana. Perfeito. Tá aí a avaliação de Pedro Santos para esse Bahia. Agora, você prometeu também aquele jogador que estava sendo alvo de lembrou, críticas. Né? E aí... Lembrou. Seguinte, tem um jogador no Vitória, de 19 anos, que todo mundo já sabe quem é, Lucas Ribeiro. Eu fiz um jogo Vitória e Corinthians, inclusive fica o convite hoje, a partir das 8 horas da noite, estou na Rádio Sociedade, ao lado de Expedito Magrini, de Manuel Messias, Rogério Alves, para fazer a cobertura, a transmissão de Bahia Atlético Paranaense. Mas Lucas Ribeiro, no jogo contra o Corinthians, chamou a atenção de todo mundo. Como é que você tem um time, que é o time mais vazado da Série A, com 51 gols sofridos, e mesmo assim seu zagueiro é um dos destaques? Sabe por quê? Proeza, isso. Por conta disso aqui. Vamos ver as imagens dele diante do Corinthians. Olha como ele vai desarmar Jadson num lance dentro da área, de perigo. Só tem 19 anos, viu, gente? Desarmando com facilidade. Olha esse lance, viu, Bira, que eu estava falando com você de Emerson. Ele vai ganhar no corpo, ó, girar, rifar a bola quando tem que jogar feio, também sabe jogar feio. Na hora de tirar a bola dentro da área, consegue ali um lance de perigo, ele conseguiu cortar bem. E a gente vai ver outros detalhes, olha só. Tá vendo essa falta aí? Coisa rara ele fazer falta, eu vou mostrar porque daqui a pouquinho. Interceptação, senso de posicionamento e olha só, um jogador que raramente dá chutão. Parte para cima, avança das linhas do volante, sai jogando, vai virar o jogo, olha, no pé de Rainer, para o Vitória conseguir ter espaço para conseguir jogar. Muito inteligente então, não é só um zagueiro, Jéssica, que ele desarma. Ele, olha só, ele desarma Jadson, tá apertado, né? Olhou para um lado, olhou para o outro, aí, sai jogando com qualidade, não tem nervosismo nenhum. Olha só, dentro da área, lance de perigo? Nada, corta também. Mas outro desarme para Lucas Ribeiro, um jogador que tem muita facilidade nisso aqui, ó, saída de bola. Não tem aperto com ele. Joga para um lado, vira para o outro e sai jogando. Ele transmite essa serenidade mesmo na jogada. A gente vê muito jogador experiente, quando é acuado, se atropela e tropeça e se embola e não traz, enfim, joga para fora. 19 anos. E ele não. E ainda salvou o Vitória de tomar esse gol em cima da linha. Então, um jogador que está chamando muita atenção. Vamos ver aqui os números de Lucas Ribeiro na 9ª partida dele como profissional. Esse aqui é o jogo de número 9 dele como profissional. Que figura. 19 anos, Lucas Ribeiro, apenas 9 jogos como profissional. A média dele de faltas é de 1 por jogo. 1 falta por jogo. A média de acerto dele nos passes, 97%. Rebatidas, aquelas bolas que vem, aquela que ele, por exemplo, estava dentro da área que a gente viu ali que ele tira, 5 somente, porque quando a bola vem com qualidade para ele dominar, domina e sai jogando. 16 desarmes em 9 jogos já no campeonato e apenas 2 cartões amarelos. 9 faltas, 2 cartões amarelos em 9 jogos para um zagueiro de 19 anos. A cara dele não bula comigo não, viu? Não bula com ele não, porque o menino... no rosto dele. E mérito de Carpegiani, que viu na base uma solução para um problema crônico no Vitória e tá aí a resposta. Por isso, gente, confie na base que os garotos têm muita qualidade, basta ser só lapidado e gerido certinho que eles dão esses resultados todos. Que coisa boa então, Pedro. Valeu, amanhã a gente se vê de novo. Combinado e tomara trazendo um importante resultado de vitória do Bahia diante do Atlético Paranaense, tá certo? Bora Bahia, valeu Pedro. Bom dia pra você, gente. Amanhã a gente se vê. Quero mostrar o trânsito pra você que tá saindo de casa daqui a pouco. Vamos dar uma piscadinha aqui na Avenida ACM, olha como tá balançando. Isso é vento, viu, na capital, ainda em função dessa instabilidade, dessa chuva que ainda cai aqui em Salvador. Trânsito bastante movimentado em todos os sentidos, sem congestionamento. Mas mesmo assim, vá naquela paciência que é o melhor que você faz. Vou ficando por aqui, agradeço muito sua audiência. Amanhã, 7h20 da manhã, a gente se vê de novo com muita informação. Até lá!